E aí, pessoal, beleza? Quero falar um pouco das leituras que eu tive esse mês, né? A gente está aí próximo da finalização do mês de janeiro. Hoje é dia 30 de janeiro de 2026. E eu vim numa pegada bem mais acentuada, na verdade, voltando um pouco ao ritmo que eu tinha antes de leitura, né? Alguns anos atrás eu venho rateando muito com o meu ritmo de leitura e é algo que estava me incomodando bastante. E daí, desde o final de 2025 para o início de 2026 que estamos, eu venho tentando nivelar um pouco, mas também sem muita fome, né? Na verdade, equilibrando muito com os outros aspectos da vida. E daí o intuito disso é fazer um diário de leitura, fazer um diário do desempenho que eu estou tendo com as obras, quais obras eu também estou elegendo para fazer parte do meu hábito de leitura, né? E eu tenho Noites Brancas como primeiro livro. Confesso que no início eu fiquei um pouco... Talvez eu fui tomado pelas reviews que eu vi na internet e eu fui muito tomado pela sensação de que desde o início seria um livro muito impactante e pelo contrário, no início ele foi bem arrastado, mas ali logo na segunda noite, a primeira noite na verdade, eu acho um pouco mais arrastado, mas é fenomenal, né? E aí da segunda noite em diante, eu considero que o livro dá uma guinada bem significativa e daí em diante você devora esse livro com uma velocidade absurda, né? É um livro muito confortável de se ler, né? A própria cor das páginas facilita muito a leitura. Toda a anatomia do livro, né? O material empregado, ele facilita muito a leitura. Eu gosto muito desse tamanho de livro, desse formato e da composição desse material, né? Desses materiais, na real. Eu acho muito interessante, eu sinto que eu tenho uma desenvoltura melhor da minha leitura com esse formato de livro, né? Eu consigo transitar pelos ambientes e, enfim, levá-los comigo e torna a leitura bem fluida. Então, Noites Brancas, super recomendado. Não vou dar spoiler, nem dar muitos detalhes, mas é sobre um amor não correspondido. Talvez você faça alguma leitura diferente dessa que eu estou dizendo. Eu já vi na internet diversas percepções diferentes dessa mesma história, então acho que é uma experiência muito única. Eu acho que você precisa ler e daí, de fato, tirar essas conclusões, mas é um clássico, né? E independente de ser um clássico, é um livro muito interessante, um livro muito curioso, né? Você fica curioso para ver qual é o próximo passo e você fica num misto de sentimentos ali. Será que dessa vez vai, não vai? Será que dessa vez ela está sendo verdadeira ou não? E daí no final você descobre, né? E é uma história fantástica, muito bem arquitetada. Enfim, merece toda a sua atenção e com certeza você tendo a oportunidade é uma boa pedida. Outro livro, eu particularmente, talvez pela minha bolha, pelas pessoas que eu sigo, não vejo muita gente falando dele. Obviamente existem vídeos dele na internet e tudo mais, mas eu vejo poucas pessoas falando dele. Não acredito que nem seja um hype esse livro, tá? É um livro muito interessante, muito diferente, tá? O que mais me pegou desse livro é que ela consegue falar a mesma coisa de formas diferentes, apesar de usar as mesmas palavras. Ela consegue ambientar o mesmo dia de diversas formas e acrescentando um pouco, né? É uma rotina incremental de percepções e desilusões e tudo mais. Então, o plot desse livro aqui é uma mulher que se encontra todos os dias da sua vida, pelo menos nesse primeiro volume, no dia 18, né? Ela fica presa. Eu não vou dar muito detalhe porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. É mais uma recomendação, um livro super interessante também. Eu achei uma escrita muito fluida, uma leitura que simplesmente discorre com uma facilidade absurda. Eu tô faltando 4 páginas para concluir, né? Eu fiz uma métrica de concluir no final de janeiro e, de fato, falta hoje aí mais ou menos umas 4, 5 páginas para concluir. E aqui a gente está chegando no último dia do ano, 365, do diário, entre aspas, um diário que ela está fazendo. Não é bem um diário, né? É um reporte para ela mesma, para ela... Acredito que nesse ponto do livro ela não está nem mais confiando nas próprias percepções dela,
quando você chega nesse ponto do livro, você vai ver que as próprias anotações dela começam a deixar ela confusa. Então, isso daqui é um reporte dos dias e é, cara, fantástico, sabe? É uma trilogia, uma tetralogia, não tenho certeza, tá? Eu sei que o volume 2 e o volume 3 já está disponível também para venda, então eu vou adquirir o 2, obviamente, para dar continuidade. E é um outro livro que eu super recomendo e que eu acredito veemente que vale o seu tempo, vale a sua dedicação. É um livro divertido, sabe? Você se ambienta tanto Noites Brancas como sobre o cálculo do volume. São livros que fazem com que a gente se ambiente muito fácil, né? Cria um clima, uma atmosfera de leitura muito agradável. E eu estou tentando intercalar um livro clássico com um livro mais contemporâneo, fazer essa casadinha, ler mais autoras mulheres também, de outras nacionalidades, obviamente também, né? Eu estou tentando fazer esse misto de leituras, né? Tá aberto a experienciar essas novas leituras, novas formas de fazer narrativas por outros povos, por pessoas de outros países. Eu acho que a gente precisa experimentar, né? E, bom, esse é o primeiro livro, o primeiro reporte de janeiro, né? Eu quero conversar mais sobre livros, sobre alguns outros aspectos de leitura e tudo mais, mas eu acho que a grande mensagem aqui é que nenhum desses livros foram lidos correndo, como se fosse uma maratona, pelo contrário, foi degustando como um vinho, bem, com muita paciência, tentando entender ali as nuances, tentando entender a arte, né? Eu encaro, pelo menos é uma percepção minha, tá? Eu encaro a literatura como uma arte, uma forma de arte, né? Uma forma de expressão, e que isso daqui é empacotado em páginas, né? E você entende muito do autor, da cabeça do autor, da criatividade do autor por trás da obra. Então, assim, eu acho isso daqui fantástico, sabe? Eu tenho uma percepção muito diferente sobre o que é literatura e eu degusto. Então, a forma de eu ler é muito baseada nessa degustação. Confesso que Noites Brancas foi muito mais rápido, muito mais célere, principalmente ali da segunda noite em diante. Eu fiquei muito curioso, então corri muito. E esse daqui, ele até a metade do livro eu senti que ele teve uma fluidez muito absurda, muito rápida. E nos outros, no meio em diante, né, houve uma repetição ali com alguns incrementos ao longo dos dias, né? Mas é um livro que pode te cansar, tá? Pelo menos eu tô compartilhando aqui a minha experiência, talvez você não tenha esse cansaço, mas eu me senti um pouco cansado lendo ele, mas não é um cansaço que me desanimou, pelo contrário, é um cansaço que eu entendo que faz parte da narrativa, é uma narrativa diferente, né? Não é melhor nem pior, é diferente, e que cabe você dar aí o seu voto de confiança e adquirir o volume 2, e aí, obviamente, degustando. Eu acho uma narrativa muito, muito particular, muito ímpar, né? Achei muito interessante. Então, vale a pena, sabe? Acho que essa é a mensagem. Bom, galera, tem vários outros livros que eu quero trazer, tá? Então, assim, conforme eu for lançando aqui no nosso canal os vídeos, a gente vai trocando mais uma ideia. A ideia é ser bem informal, né? Ser um bate-papo entre amigos, né? Que gostam de livros, gostam de compartilhar ideias. E tudo bem se você pensar diferente, tudo bem se você tiver uma percepção diferente, mas caso tenha essa percepção diferente e queira compartilhar, deixa aí os comentários, tá? Me fala aí o que você achou, se você já leu, se tem vontade de ler ou não gostou. Eu acho que toda forma de avaliação é válida. Vamos conversar um pouco mais sobre literatura de forma muito, muito pura, de forma muito honesta, né? Sem atacar, sem nada, mas levando, de fato, os pontos do que a leitura causou em você, né? Causou uma frustração, euforia, alegria, gostou, não gostou, se cansou, mas continuou, que foi meu caso, né? Eu me senti muito cansado lendo esse livro aqui e mesmo assim é um livro que eu gosto, né? Não me fez abandoná-lo. Então acho que são nuances importantes para a gente ver como que uma mesma obra causa efeitos distintos em cada um de nós, né? Então eu acho que é um ponto muito bacana da gente conversar e aí trazer essa maturidade para a literatura, tá bom? Então fica minhas sugestões aí, minhas leituras de janeiro, finalizando janeiro, as leituras entre hoje e amanhã, e aí fevereiro tem muito mais, mas diferente de janeiro eu quero trazer mais vídeos, tá? Trazer mais conteúdos, então eu conto aí com o apoio de vocês, tá? Com o compartilhamento e obviamente com as mensagens, vai ser muito bem-vindas, eu vou adorar ler as mensagens e
fica aí meu agradecimento já de antemão para você que me acompanhou até esse momento, me ouvir falar de uma paixão que eu tenho grande, que é sobre livros. Muito obrigado.